Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à sequência e vamos resolver agora os exercíciozinhos de vetores. Bora! Tá aí, ó. Vamos resolver a primeira questão. E essa lista aqui é para dar sequência a esse nosso curso de física básica aqui, né? Para que vocês possam ter um bom proveito dessa playlist. Então, a lista, tá? Ela vai estar disponível no linkzinho que vai estar aqui embaixo na descrição. Lê aí e pega lá. Você consegue ter acesso a essa lista. Começando pela 1. Vamos ler. Na figura temos 3 vetores coplanares formando uma linha poligonal fechada. A respeito, vale a relação. Então, olha só. Se a linha poligonal ela é fechada, o que a gente pode dizer? Que a soma desses vetores é zero. Como a gente viu na aula passada? Não me recordo. Deixa eu só, então, falar disso aqui com vocês novamente, só porque eu não me recordo se a gente falou na aula passada. Então, vem comigo aqui, bonitinho, adicionar a página, pronto. Então, tá aqui, ó. O que é uma linha poligonal fechada? Se eu tenho 3 vetores, não importa, né? Se são 3, 4, 5, 6. O que importa é ser uma linha poligonal fechada. Então, esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, e esse daqui é o vetor C. Percebe que a gente está sempre assim, ó, a origem de um está na extremidade do outro, lembra? Origem é onde ele nasce, extremidade é a ponta da flecha. Então, se a origem de um está na extremidade do outro, em todos os vetores, isso daqui vai formar um sentido de rotação, tá vendo? Ou seja, dizemos que isso aqui vai ser uma linha poligonal fechada. Consequência disso, a soma desses vetores, esse que for o C, né? Isso aqui vai dar zero. Por quê? Muito simples. Veja só. Pega o vetor A mais o vetor B. Copiar. Tecnologia nos ajudando. Então está aqui. Vetor A. Vetor B. Quanto que é a soma de A mais B? Lembra? É regra do polígono. Se a origem de um está na extremidade do outro, eu pego a origem livre e jogo lá para a extremidade livre. Esse vetor aqui em azul é o vetor A mais B. Note o seguinte, esse vetor A mais B, ele é o vetor oposto de C. Ó. O C tem exatamente esse tamanho, só que está virado para o outro lado. Então, esse vetor aqui em azul, ele é o vetor menos C, é o vetor oposto a C. Resultado disso, se eu pegar esse azul, vou jogar lá para cima, ó. Copiar, pegando o azul. Esse azul aqui é o vetor A mais B. Se eu somar esse vetor azul com o vetor C em preto, eles são vetores que têm exatamente o mesmo módulo e sentidos opostos. Então, eu vou estar somando o C com o menos C. Logo, A mais B mais C é igual. Esses caras aqui, ó, A mais B dá menos C. Mais C, que dá zero. Vamos para a nossa questão lá agora? Que é exatamente isso. Na figura, temos 3 vetores coplanares, formando uma linha poligonal fechada. Fechada, opa. Exatamente esse exemplo. A respeito, vale a relação A mais B mais C igual a zero. Cuidado que A mais B não é C. A mais B é menos C. É o vetor oposto ao C. Tranquilidade? Bora para a próxima. 2. Dados vetores A e B, a melhor representação para o vetor A mais B. Então, olha só. Esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. Se eu pegar o vetor B e desenhar ele no A, na extremidade do A, como é que vai ficar? Ele tem 2 quadradinhos na horizontal e 3 quadrados na vertical.
Então, seria ó, esse vetor aqui em azul que eu acabei de desenhar. Esse aqui. Esse é o vetor B transposto. Lembra disso? Só estou mudando ele de posição. Em vermelho agora, eu vou desenhar o vetor soma, que é o vetor A mais B. Qual a regra que a gente vai usar? Se a origem de um está na extremidade do outro, regra do polígono. Isso aí. Então, está aqui, ó, esse vetor aqui em vermelho, que vai dar a origem livre para a extremidade livre, é o vetor A mais B. Dá o nome para aí que tu quiser. C, J, X, o que tu quiser. O que importa é que vai ser a letra D de dromedário. Tranquilo até aí? Bora para número 3. Pô, aqui, ó. Isso aqui é para massificar na tua cabeça, meu irmão. Isso daqui vai ser muito importante quando a gente estiver falando um pouco mais à frente sobre os problemas que envolvem as leis de Newton, né? Digamos assim, as 3 leis lá da dinâmica. Outra discussão, né? Uma discussão mais filosófica. A Newton só tem essas 3 leis? Não. Mas outra discussão. Quando a gente for falar de forças, problemas de bloquinho, plano inclinado, etc., a gente vai utilizar muito esse conceito aqui desse somatório vetorial. Então, massifique isso na sua cabeça. Não deixe com que essa seja a sua dificuldade. Porque se a sua dificuldade for essa, deu merda. Deu merda. Pô. Porque física é basicamente somas vetoriais. Em quase todos os problemas de física vocês vão ver. O vetor ele está quase sempre implícito, inclusive em cinemática, né? Toda cinemática ela é vetorial. Nós que adequamos, adaptamos alguns problemas para que ela não seja. A gente define um sentido, define uma direção e aí faz como se fosse um escalar, mas não é. Né? É sempre vetor. Então, bora lá. 3. Determine o módulo do vetor soma de A. Ele está me dando, ó, ele me deu aqui, o A é um vetor, está com a seta em cima. Aí depois ele vem aqui entre parênteses sem a seta em cima. Está dizendo o quê? Pô, o módulo desse vetor A é 60 unidades. Então, o vetor A mais B, onde o módulo de A é 60 e o módulo de B é 80. Lindo. Se os vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, é só adicioná-los. É a soma algébrica deles. Então, o vetor A mais B, nesse caso aqui da letra A, é o módulo de A mais o módulo de B. Né? 60 com 80, aí 8, 9, 10, 140. Né? 140, o módulo disso aqui, perdão. O módulo de A mais B é o módulo de A mais o módulo de B, que é 140 unidades. E quando eles estão opostos, outra coisinha, né? Representação disso daqui da letra A seria um vetor grandão para a direita. Esse cara seria o vetor resultante, o vetor A mais B. Na letra B, os sentidos são opostos. Então, o vetor resultante ele vai ser um pequenininho para cá, porque o B é ligeiramente maior, né? B é ligeiramente maior. Ele é 20 unidades maior que o A. Então, eu sei que o vetor, nesse caso, o módulo de A mais B é simplesmente o módulo de B, que é o maior, menos o módulo de A, que é o menor. 80 menos 60, 20 unidades. E quando eles são assim, eles fazem um ângulo de 90 graus, o ângulo que não é nem 180 e nem zero, né? 180 graus, que é esse caso aqui, os vetores são opostos. Ou a letra A, 0 grau. Não há angulação entre eles. Estão no mesmo sentido e mesma direção. Quando foge esses dois casos, eu tenho que fazer o quê? Regra do paralelogramo. Transpõe um para a extremidade do outro, blá, blá, blá. Esse vetor aqui que sai da diagonal, bonitão, é o vetor resultante. Não preciso fazer aquela lei dos cossenos que a gente viu na aula passada. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu utilizo os meus conhecimentos de geometria para determinar o módulo do vetor. Eu olho para o problema. A direção e o sentido já estão dados geometricamente. Qual é o vetor resultante? É essa diagonal aqui do quadrilátero, desse retângulo aí, né? Porque os lados são diferentes. Então, isso aqui forma um retângulo, essa diagonal desse retângulo, um paralelogramo.
vai ser o meu vetor resultante. Beleza. Como eu faço para descobrir o módulo? Eu enxergo que isso daqui é um triângulo retângulo, faço um Pitágoras aqui. Lindão. Então, quanto que é o módulo do vetor resultante? Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor A mais B. Esse cara aqui, eu posso escrever ele como sendo R, módulo de R. Quanto é que vai dar isso? É raiz quadrada do módulo de um ao quadrado mais o módulo do outro ao quadrado. Pitch. Não é isso? Que é hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 60 ao quadrado com 80 ao quadrado. É o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Só que ele está multiplicado por 10, 20. Então, isso aqui tem que dar 100. E dá, né? Isso aqui dá 3.600. 3.600? 36 com 2 zeros. 3.600, 6.400. 10.000, que é 100 vezes 100. Então, 60 unidades. Bora. 4. Considere os vetores U e V de módulos respectivamente iguais a 10 unidades e 15. Qual o intervalo de valores admissíveis para o módulo do vetor S, soma de U com V? Nós estamos perguntando isso. Vai aqui, 4. Eu tenho dois vetores, que são os vetores U e V, com 10 e 15. Então, U e V, onde módulo de U, 10, e o módulo de V, 15. Qual é o intervalo para soma? Então, veja. Eu tenho um vetor aqui, que é o vetor U. E tenho aqui um vetor, que é o vetor V. Concorda comigo que o que pode ficar mudando desses dois vetores é justamente a sua angulação? Então, esse vetor U, ele pode estar inclinando assim, né? Brincando aqui, ele pode estar assim. Eu posso inclinar ele um pouquinho mais para cá. Posso inclinar ele um pouquinho mais para cá. Aí ele fica assim. Eu posso ficar brincando, voltando com ele. Aqui. Blá, blá, blá. Até que ele vira esse outro vetor aqui de novo, né? Bom, fica certinho aqui. Então, resultado. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que o intervalo dessa soma geométrica, o intervalo do módulo dessa soma geométrica, vai estar compreendido entre o maior e o menor valor. Onde o maior valor para essa soma é justamente quando eles estão assim. Mesma direção e mesmo sentido. Porque, nesse caso, o módulo de S, que é o vetor soma, vai ser simplesmente a soma dos módulos, né? É o módulo de U mais o módulo de V. Porque esse caso aqui, ó, é um vetor grandão que aponta para a direita. E esse seria o vetor S. Entendi. Isso aqui vai dar quanto? 10 com 15, né? 10 com 15, 25 unidades. E o caso mínimo? Se o caso máximo é quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido, o caso mínimo, deixa eu jogar isso aqui para cima, para economizar espaço. Esse é o caso máximo. O caso mínimo é quando eles estão em sentidos opostos. Esse aqui é o vetor V e esse daqui é o vetor U. Nesse caso, a soma vai me dar um vetorzinho para cá pequenininho, né? Onde o vetor S, o módulo desse vetor, né, é o módulo de V menos o módulo de U, que dá 15 menos 10, famoso 5. Resultado, o módulo do vetor resultante, o módulo do vetor soma, vai ter que estar compreendido entre quaisquer valores que estão entre 5 e 25, entre o menor valor e o maior valor. Pode dar 24, pode dar 20, pode dar 15, pode. Vai depender da angulação entre esses vetores. Então, resultado,
o módulo do vetor soma é menor ou igual a 5, que é menor ou igual a 25 unidades, né? 5. Dois vetores, A e B, de mesma origem, formam entre si um ângulo de 60 graus. Se os módulos desses vetores são 7 e 8, qual o módulo do vetor soma? Então, 5. Tenho dois vetores. A e B, não lembro. A e B ou IV? Mas eu sei que esse ângulo aqui é de 60 graus e eles têm a mesma origem, não é isso? Ó. A e B, mesma origem, 60 graus e 7 e 8. Então, esse é o vetor A, esse é o vetor B, mesma origem, módulo de A, 7, módulo de B, 8. Mesma origem, faço o quê? Regra do paralelogramo. Transponho de baixo para a extremidade do segundo. 1, 2, 3, 4. E o outro, né, para a extremidade do 1. Então, formamos aqui um paralelogramo. Essa diagonal me dá o vetor resultante, que é o vetor soma, ou vetor resultante. Legal, isso formou um paralelogramo. Resumo, se esse ângulo é de 60 graus, o ângulo que está oposto ao lado vermelho, né, ao vetor vermelho, é o ângulo de 120 graus, porque esses dois ângulos são suplementares, por conta da geometria, né, de ser um paralelogramo, retos paralelos cortados por transversais, etc. Então, eu estou fazendo aqui uma lei dos cossenos nesse triângulo aqui. Então, o ângulo que eu utilizo para fazer a lei dos cossenos é o ângulo de 120. Os cossenos de 120 é menos o cosseno de 60. Por isso que lá na aula passada, né, naquela formulazinha, entre aspas, que a gente tem de soma de vetor, entra um sinal de mais naquela lei dos cossenos. Por quê? Porque não fazemos a lei dos cossenos com o ângulo de 60, mas sim com o ângulo de 120. Mete bala, vamos embora. Então vai dar que o módulo de R ao quadrado é o módulo de A mais o módulo de B, ambos ao quadrado, né? Quase um Pitágoras, né? Tipo hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Aí tem um fator aqui adicional da lei dos cossenos, que é menos 2 vezes o módulo de um, módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo oposto. Então, vezes o cosseno de 120 graus. Vamos substituir os valores. Módulo de R. Ó, não vou ficar mais escrevendo assim, não. Vou simplesmente escrever a letra com o quadrado em cima, dessa forma. O que eu estou dizendo com isso aqui? Estou dizendo que é o módulo do vetor. Ó. Eu estou escrevendo R como se fosse um vetor, né, durante todo o meu problema. Se eu simplesmente escrevo ele sem a seta em cima, estou me referindo ao módulo dele, e não ao vetor, mas ao tamanho. Vai ser igual módulo de A ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. Módulo de B ao quadrado, 64. Menos 2 vezes 7 vezes 8, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Esse sinal de menos com esse sinal de menos vai virar positivo, e esse 2 com 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. Então, ficou aqui R ao quadrado é 49 mais 64, mais 7 vezes 8, né? 56, não é isso? Vai ter que fazer essa conta aqui que eu não sei. Mas vai dar, ó, 6, ó, somando esses dois aqui. 6 com 4, 10. Aí ficou 120, 169. R ao quadrado é 169. 13, né? R vale a raiz de 169, que é 13. Deixa eu só conferir, porque eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que é isso aí. 13 com 13 dá 169. 9, 3, 3, 1, 169, isso aí. Então, o módulo do vetor é 13 unidades. R, né? 13U. 6. Com 6 vetores de módulos iguais a 8U, então ele está me dando um módulo aqui dos vetores. Construiu-se um hexágono regular. Opa! Então, isso aqui é um hexágono regular. Eu sei que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros.
o módulo do vetor resultante desses 6. Então, veja bem. Olhei aqui, tem uma coisa que me chama a cabeça. A parte de baixo, ela é simétrica à parte de cima. Ela é, né, bem análoga, ela é bem igual. Isso aí é rebatida para baixo, né? Cuidado que isso não forma um polígono fechado. Por que não forma um polígono fechado? Porque eu não estou com todos os vetores origem na extremidade. Ó. Aqui as origens coincidiram e aqui as extremidades coincidiram. Logo, isso aqui não é uma linha poligonal fechada. Resposta não é 0. Se eu olhar para esses vetores aqui de baixo, são esses aqui, ó. A soma me dá esse cara, esse lado aqui. E olha que legal, de vermelho aqui no hexágono. Se eu fechar, né, todas essas diagonais, se eu juntar todas essas linhas aqui, eu tenho que... Esse hexágono foi dividido em 6 triângulos. Como esse hexágono é um hexágono regular, ou seja, todos os lados são iguais, tem a mesma medida, né? Eu tenho que... Isso daqui são 6 triângulos equiláteros. Logo, quanto que é esse tamanho? 8. De quanto que é esse tamanho? 8. Ou seja, esse tamanho grandão aqui dessa diagonal é 8 mais 8, 16, que é esse tamanho do vetor azul. Então, o módulo desse vetor azul aqui, observe, eu não tenho nenhum nome para ele, ele é um vetor, mas eu sei que esse tamanho aqui vale 18 unidades, esse tamanho. E se eu fizer pela parte de cima, eu também tenho o mesmo vetor, né? Porque a soma desses vetores aqui de cima também me dá um nessa direção e sentido. Que é essa diagonal aqui, ó. Que a gente acabou de desenhar. Então, isso aqui também dá 16 unidades. Aí, se eu somar esse vetor azul com esse vetor azul, que estão na mesma direção e mesmo sentido, ângulo de 0, é simplesmente a soma dos módulos. Logo, o módulo do vetor resultante é de 32 unidades. Letra D, de dromedário. Topzera. 7. A figura mostra 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigindo seus vértices no hexágono regular. Sendo 10 o módulo da força Fc, a intensidade da resultante dessas 5 forças. Legal. 10 é o Fc. Eu tenho que somar todos esses vetores aqui. E isso daqui é um hexágono regular. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, cara, esse tamanho aqui é 10 unidades. No caso aqui são forças, então essa unidade é em Newton. Então, acabamos de ver, ó, essa diagonal ela é 2 vezes o lado desse hexágono. Se essa diagonal aqui é 10, é porque cada lado desse triângulo vale 5. Como os triângulos são equiláteros, então o lado desse hexágono é de 5 unidades. Resumo. Eu já sei que aqui tem 5, 5, 5, 5, 5, 5. O que eu preciso enxergar agora? Quem mais quem, né? Vai dar o que eu quero. E olha que interessante. Olha o que eu acabei de pensar. Se eu pegar esse vetor aqui, A, se eu pegar esse vetor FA, tá vendo que ele é esse, né? E colocar ele, vou transpor ele, vou tirar ele dali. Lembra que que é o vetor transposto? É o vetor que eu só mudo ele de posição. Ele é o mesmo vetor, mas ele está mudado de posição no espaço. Então, eu vou pegar ele e vou colocar ele aqui. O que eu enxerguei? Eu enxerguei que esse vetor FD, que é o vetor azul, que eu estou desenhando de azul, com o vetor vermelho, me dá exatamente o vetor FC, que eu vou desenhar de grenar. Então, está aqui. É esse vetor aqui. O próprio vetor FC. Da mesma forma que se eu pegar o vetor FE, transpusê-lo
transpô-lo, né? Transpusê-lo é foda. Mas transpô-lo para a extremidade do FB, ó, que eu vou também desenhar de azul, vai me dar novamente esse vetor aqui engrenar. Ou sei lá. Então, observe. O que eu quero somar, na verdade, são esses são os 5 vetores. Só que o vetor FA, que é esse aqui, com o vetor FD, me dá esse vetor aqui, que é o próprio FC, não é isso? Então, vou escrever isso, para vocês entenderem. FA mais FD é o próprio FC, esse vetor do meio. E FB mais FE também me dá FC. Se eu somar tudo, FA mais FD mais FB mais FE mais FC, a soma dos 5 vetores, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui é FC. Isso aqui também é FC. Mais FC, isso vai me dar 3 vezes o vetor FC. Módulo disso é o módulo de 3 vezes o vetor FC, que é 3 vezes 10. Famoso 30 newton. Letra E. Eu poderia pensar também que eu já tenho aqui, ó, os 3 vetores que eu vou somar, que são esses 2 engrenar, que são as resultantes dos azuis com os vermelhos, mais esse aqui FC da meiuca. Então, 3 vezes ele, né, que todos têm a mesma medida, 10 mais 10 mais 10, 30. Show de boleta? 8. Consideremos 4 vetores de módulos iguais a 5, tais que, ao se determinar sua resultante pelo método do polígono, obteve-se um quadrado, dando resultante nula. Se trocarmos o sentido de 2 deles consecutivos, a resultante terá módulo aproximadamente igual a... Então, olha só, eu tenho 4 vetores de módulo 5, que formou um quadrado cuja resultante é 0, ou seja, uma linha poligonal fechada. Então, 8. 4 vetores de módulo 5. Então, está aqui, ó. 3 quadradinho, 3 quadradinho, 3 quadradinho. Espera. 3 quadradinho. Linha poligonal fechada, ó. Formou um sentido aqui de giro. Cada tamanho de vetor tem módulo de 5 unidades, ou seja, 3 quadradinhos aqui no meu papel quadriculado correspondem a 5 unidades de medida do vetor. Legal. Se eu trocar o sentido de 2 deles consecutivos, então, por exemplo, vou trocar o sentido desse e trocar o sentido desse aqui. Quanto que é o vetor resultante? Olha o que eu já enxerguei. Que se eu só vou separar eles aqui um pouquinho. Ó. A soma... Só botei ele só para cá, para ficar um pouquinho. A soma desses dois que eu acabei de desenhar, que eu acabei de separar, vai dar essa diagonal, não é? Que é a diagonal de um quadrado de lado 5. Então, quanto que vale essa diagonal aqui? 5 raiz de 2. Esse tamanho. 5 raiz de 2. Por quê? Ué, esse tamanho aqui é 5, esse tamanho aqui é 5, esse ângulo é de 90 graus. Então, faz um Pitágoras, se você não souber, que é L raiz de 2. Só para você... Não vou falar isso mais, não. Vou fazer uma vez só. Ó, se eu tenho aqui e aqui, não importa o tamanho, se esse tamanho aqui é L, esse tamanho é L, que é 90 graus, que é exatamente o problema que eu tenho, né? Só que esse tamanho aqui é 5 e 5. Eu tenho que esse aqui é x. Isso é uma hipotenusa. Eu sei Pitágoras. Então, eu sei que x ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? X ao quadrado é 2L ao quadrado. Tiro a raiz quadrada. Eu tenho que x é igual a raiz de 2 vezes L, ou seja, L raiz de 2.
Resumo, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Como o lado é 5, então esse tamanho azul vale 5 raiz de 2. Que é também a mesma diagonal aqui vermelha que eu vou desenhar. Que é a soma dos dois de cima. Vê se não é. Esse vermelho aqui também é 5 raiz de 2. Ou seja, se eu somar os 4 vetores em preto, é a mesma coisa que eu somar o azul com o vermelho, que são os mesmos vetores e estão na mesma direção, no mesmo sentido. Resumo, a soma dos 4, o vetor resultante, em módulo, é o módulo da soma dos dois. Mesma direção, mesmo sentido, só somar os módulos. 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, 10 raiz de 2, unidade aí, vamos ver, 10 raiz de 2, 8, módulo aproximadamente igual a... Você vai ver que não tem. Legal, porque olha só. 10 raiz de 2, foi isso que a gente encontrou, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Tem que gravar. Raiz de 2, 1,4 e 41, né? 1,41, se vocês gravarem. E raiz de 3 é 1,73, se eu não me engano. O que é isso? Acho que é isso aqui, aproximadamente. E grave esses dois números, tá? Às vezes é necessário que você utilize. Como no caso deu 10 raiz de 2, vou escolher aqui o raiz de 3. Então isso aqui fica 10 vezes 1,4, famoso 14. Letra E. Show? E bora para a última, que é 9. O vetor representativo de uma certa grandeza física possui módulo igual a 2. As componentes ortogonais desse vetor medem raiz de 3 e 1, componentes ortogonais. Qual o ângulo que o vetor forma com a componente de maior intensidade? Então, eu tenho aqui duas componentes. Uma que vale 1, ele está me dizendo. Esse tamanho aqui, ó, vale 1. Esse tamanho aqui, ó, raiz de 3. E eu tenho um vetor, que é o vetor resultante, que ele falou que as componentes são as componentes ortogonais. Vamos falar disso na próxima aula. Vamos falar sobre projeção. Mas eu sei que esse daqui é o vetor soma. Isso aqui eu já sei. Regra do paralelogramo. Se eu tenho dois vetores que são ortogonais, ou seja, perpendiculares entre si, e um vetor que é resultante disso daqui, eu faço a regra do paralelogramo e determino qual é esse vetor, que é esse aqui em azul. Ele está me perguntando o seguinte, cara, qual é o ângulo que o vetor, ou seja, qual é o ângulo que o azul forma com esse pretinho aqui, que é o de maior componente, que é a componente de maior intensidade. Então ele está me perguntando qual é esse ângulo θ. Para eu determinar quanto que é esse ângulo θ, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, não é isso? Então eu tenho que... Isso daqui formou um triângulo, ó, que aqui é o azul, aqui mede 1, né? Que é esse tamanho daqui, e esse daqui mede raiz de 3. 90 graus. Qual é o tamanho azul? Faz um Pitágoras, chama ele de x. Você tem que x ao quadrado é 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é 1 mais 3. X vale 2, que é exatamente o que ele me deu. Ó. Uma grandeza física possui módulo igual a 2. Então eu sei que esse módulo aqui vale 2. Tá lindo. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. Olha agora para o seno de θ. Como é que eu faço o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é 1 e a hipotenusa é 2. Qual é o ângulo que você conhece cujo seno vale meio? 30 graus. Então, o ângulo θ, 30 graus, que é o que ele pede. Qual o ângulo que o vetor forma com a sua componente de maior intensidade? Θ, 30 graus. Fechou? Espero que gostem. Não esquece de curtir, comentar aí, compartilhar. E lembrando, a lista está na descrição do vídeo. Valeu, abraços!